Eu vou regulando, não tá? Dá para ouvir? Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Eu vou pedir para todo mundo agora relaxar, fechar os olhos, ficar bem confortável. Imaginar que pelo menos por agora à noite vocês consigam tirar o peso do cotidiano das costas, deixar aí de lado um pouquinho, que cada um imagine que está tirando uma jaqueta energética para poder ser receptivo à palestra, aos passes, se permitirem serem cuidados pela espiritualidade que já atua no corpo de cada um, né, na energia de cada um. Então vamos lá para a nossa palestra. Mais longe. Tá bom. A palestra que eu escolhi para hoje foi uma palestra baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 5, Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus, quando subiu no Monte das Oliveiras para fazer o sermão da montanha, dentro dos temas que ele trouxe, das bem-aventuranças, ele trouxe isso. Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E aí, a espiritualidade ajudou Kardec na interpretação dessa bem-aventurança, e dentro desse capítulo existe uma passagem chamada Instrução dos Espíritos. E aí dentro dessa instrução, eles fizeram uma interpretação bem pequena, então a nossa palestra vai ser bem breve, que é o bem sofrer e o mal sofrer. Então, eles trazem que quando Jesus disse bem-aventurados aqueles que sofrem, ele não estava falando de todos os sofrimentos e de todos que sofrem, porque a gente vive num planeta de provas e expiações. Então, o bem sofrer não é só qualquer sofrimento que a gente vive no cotidiano, é um tipo de sofrimento diferente. É aquele sofrimento em que não há revolta, não há indignação por estar sofrendo. É aquele sofrimento que se é enfrentado com coragem, com estoicismo. Esse é o bem-aventurado que sofre. E aí, como assim, né? A gente vai ficar feliz pelo sofrimento que vai ter? Porque a gente veio nesse planeta para isso. A gente veio para resgatar os nossos débitos, e aqueles de nós que já não têm mais débitos para resgatar, veio nesse planeta para provação. Então, os espíritos trazem que muitos dos sofrimentos que a gente vive, nós mesmos pedimos para sofrer antes da encarnação. Então esse é um dos motivos para que a gente enfrente com coragem as dificuldades que a gente passa na vida. E aí, os espíritos trazem também que poucos de nós compreendem as provas bem suportadas, que são essas provas enfrentadas com coragem. Então, o bem sofrer é aquele sofrimento que não tem lamúria, que não tem melindres, que é enfrentado quase que com gratidão por estar vivendo isso, né? Então, os espíritos trazem que a falta de coragem diante de uma dificuldade é uma falta, é um erro. E aí, Deus, como que Deus age? Deus enfrenta a falta de coragem
sem uma ajuda, sem aquele auxílio. Ele auxilia aquele que consegue enfrentar de cara, com coragem. Diante do sofrimento, a prece, ela é muito, muito recomendada, mas não a prece pedindo para que a gente não viva aquelas dificuldades, mas sim a prece que faça com que, onde a gente pede força para lidar com aquilo que a gente está vivendo. E só que mais do que a prece, a gente tem que viver essa dificuldade com fé na bondade de Deus. Fé de que Deus não é sádico quando coloca essa dificuldade na nossa vida. A gente consegue viver com fé e a prece passar essas dificuldades. E aí a recompensa, ela é proporcional à nossa resignação. Então, o que seria a recompensa de um sofrimento? Jesus falava, bendito aquele que sofre, pois dele é o reino dos céus. O que é o reino dos céus? Como espíritas, o que a gente pode interpretar como o reino dos céus? É a vida espiritual, né? Mas a vida espiritual, onde a gente está liberto da matéria, aquela vida espiritual que a gente está liberto das encarnações. Quando a gente, como espírito, no mundo espiritual, a gente está rodeado não de maus espíritos, de espíritos sofredores, mas a gente está rodeado de bons espíritos. A gente sente a verdadeira alegria. Isso seria o reino dos céus que Jesus promete nas bem-aventuranças. E aí os espíritos, eles trazem um exemplo, né, pra gente. Eles falam, aqueles soldados que vão para a batalha, mas não vão diante do fogo do inimigo, mas eles ficam de resguardo. Esses soldados, eles não ficariam felizes, porque eles não têm a chance da promoção. Se a gente fosse trazer um exemplo diferente para o nosso cotidiano, seria assim, os jogadores de futebol, por exemplo. Aqueles jogadores que vão para o jogo, mas ficam no banco de reservas, eles não têm a chance de promoção, de conquistas, de dar o seu melhor. Então, da mesma forma, os espíritos trazem para a gente que, diante de uma dificuldade, vamos ter bravura para lidar com ela, porque dessa forma a gente consegue melhorar. Não há melhora, não há evolução sem o sofrimento. E isso pode ser encarado de uma forma motivacional para a gente. Tá difícil agora, tá complicado, mas eu vou conseguir, eu vou ter força, eu vou lançar a mão da prece, eu vou lançar a mão da fé, eu vou lançar a mão dos amigos, da família e vou conseguir passar por isso, porque a alegria, né, de sentir esse tipo de superação, os espíritos trazem que é muito boa. E quando a gente consegue, é que assim, a maior parte dessa alegria a gente só sente do lado de lá quando olha para a vida que a gente viveu. Aqui, somente as provações muito curtas que a gente tem a oportunidade de vencer e falar, nossa, consegui. Então, os espíritos pedem para que a gente dê o nosso melhor, para quando chegar do outro lado, depois que tiver atravessado o Rio Jordão, que a gente se orgulhe daquilo que a gente viveu. E aí, então, é um planeta de provas e expiações, há sofrimento, há ranger de dentes, né? Desde de Jesus, a gente, aí até antes disso, na Bíblia a gente tem que é um lugar de chorar e ranger de dentes. Mas nunca foi prometido algo diferente, né? Em outras passagens, Jesus já falava, a felicidade não é desse mundo. E a felicidade não sendo desse mundo, nem a riqueza de dinheiro, nem o poder, posição social, nem a juventude, nada disso vai trazer alegria pra gente, né? Nada disso vai trazer essa felicidade, porque essa felicidade, ela não é desse mundo. Então, não adianta às vezes cada um de nós
invejar alguém, a posição social de alguém, a posição financeira de alguém, achando que se eu estivesse no lugar dele, eu seria muito feliz. Não seria, porque a gente não está aqui para esse tipo de felicidade. Mas isso não quer dizer também que tudo seja sofrimento, né? Existe alegrias, né? Que nos permitem um fôlego, nos permitem de tempos em tempos não aliviar o nosso fardo, mas a gente ter força para carregá-lo. E aí os Espíritos falam, enquanto isso, dirige o seu olhar para frente. E quanto mais a gente se elevar pelo pensamento, menos essas dificuldades da Terra vão ser difíceis. Então, que cada sofrimento que a gente tiver na nossa vida, que a gente possa fazer o bem sofrer, que a gente possa olhar, ter evolução de olhar para um sofrimento e agradecer a Deus, porque aquele está sendo o caminho para a evolução, para que na verdadeira vida, a verdadeira felicidade não tem outro caminho, é por meio do sofrimento, é por meio das dificuldades. Não seria diferente estando num planeta de provas e expiações. Então, eu queria trazer só essa sementinha para a gente tentar fazer germinar na nossa vida, no dia a dia, para que a gente consiga cumprir as tarefas que a gente pôs para nós mesmos antes de encarnar, porque agora, às vezes, a gente vive situações que pensa, não, eu jamais pediria isso. E aí chega do outro lado e fala, nossa, eu realmente pedi. Então, que a gente possa dar o nosso melhor todos os dias para que a gente consiga atingir o máximo possível de evolução que a gente puder nessa encarnação. Então, era isso. Agora a gente vai chamar vocês para o passe, tá bom?